Olá pessoal, vamos dar seguimento à leitura do livro Amanhece, de Sebastião Naves de Rezende. As pessoas de bem e seus feitos. Gente má conhece-se desde pequeno. Parece até que o mal era de família e todos tinham a mesma tendência, só que alguns dos irmãos eram mais civilizados. Analisando a história de Amanhece, antes de retornar à família do Zequinha Marques, é preciso sair para a redondeza do vilarejo. Lembram-se que falamos da Bucaina, da Loca da Onça, no Morro do Urubu? Nesses locais, muitas coisas se passaram. Ali habitava muita gente de bem. Pessoas sempre dispostas a ajudar um amigo em qualquer situação. Na Loca da Onça, por exemplo. Devem estar pensando que ali havia uma pintada, pela insinuância no nome. Porém, não é nada disso. É que o lugar parecia tão feio aos olhos dos visitantes que lhe atribuíram esse nome. Ainda hoje, quem passa pela velha estrada tira o chapéu frente a uma cruz de aroeira que, pomposamente, marca o lugar em que, no tempo de ouro do Amanhece, perdeu a vida um negociante, pelo simples fato de descer a serra para comprar os porcos. Comprou os porcos. Falou demais, fez perguntas e não agradou o Zé Vitor, amigo do Zé Vicente, outra pessoa de bem, que habitava o local. O pobre do comprador de porcos saiu com sua compra, mas no pé da serra foi tocaiado, levando um balaço de 44, não se sabendo de quem. Era assim que tinha que ser, e o fato serviu de exemplo a outros. Na Bucaina, nas proximidades do Morro do Urubu, fato semelhante se aconteceu. Ali morava Lamartine, pessoa de bem, honesta e trabalhadora. Otília era sua mulher e tinha prole, que hoje vive lá para os lados de São Paulo. Como Zé Vitor, também se dispunha sempre a ajudar os amigos. Certo dia, o sitiante Zé Vigilato caminhava despreocupado por entre a capoeira reinante no lugar, quando ouviu um estampido, e lá pensou com seus botões: o Lamartine deve estar aprontando uma das suas. E logo encontrou sua mulinha, vindo em disparada arrastando as rédeas, como se fugisse de uma realidade que não queria perceber. Mula tem coração. Espantado, a essas alturas, continuou seu percurso, encontrando logo na frente o seu amigo Lamartine com um corpo nas costas e segurando uma carabina pronta para qualquer emergência. Depositando o corpo na margem da estrada, aquele que era seu amigo passou a fazer-lhe recomendações. Olha, o que você acaba de ver não existe. Você não viu nada, compreendeu? Claro, Lamartine, eu não vi nada. Se você quiser, posso até ajudá-lo com alguma coisa. Não, eu não preciso de ajuda. Segue seu caminho e cuidado no que fala, entendeu? Entendi sim, e já estou indo. Zé Vigilato seguiu seu destino, e só depois que Lamartine acertou suas contas com Deus é que contou essa passagem, pois, ainda assim, apenas para os parentes daquele. É engraçado como as pessoas se omitem, preferem guardar um segredo por vários anos a entregar um amigo à justiça. Lembro-me que num belo dia chegou à casa de Lamartine uma personagem inofensiva que morava em Amanhece.
era o João Alves e chegou justamente na hora do almoço. O dono da casa, como todo bom mineiro, convidou-o também para fazer parte da mesa. Otília, mulher simples, tinha o hábito de guardar a sobra da comida no canto do fogão, a chamada lavagem, que todos conhecemos. Parece estranho, porém ninguém notava, pois ficava lacrada dentro de um caldeirão com tampa quase hermética. Era ela muito aciada. João Alves não se fez de pobre soberbo. Pegou logo o prato e foi se servindo diretamente nas panelas do fogão. Primeiro o feijão, o arroz, as misturas e aquele caldeirão. Pensou consigo mesmo: que pode estar ali dentro? Certamente a dona Otília esqueceu de abri-lo. Bisbilhoteiro abre o caldeirão e introduz a colher retirada da panela de arroz para servir-se daquela especiaria que lhe dava água na boca. Surpresa! A colher levanta e a ela segue uma baba de resto de quiabo que ensejava asco. João, então, desconfiado, mergulha a colher no caldeirão e vira para tomar lugar junto à mesa. Lamartine, que tudo observava, explode: enxerido! Não viu que o caldeirão estava tampado? Para largar de ser intrometido na casa dos outros, vai agora servir do que está ali guardado. João não se titubeou, dirigiu-se novamente ao fogão e serviu-se. Comeu e ainda disse que estava gostoso. Também, quem não ia gostar? Afinal, o dono da casa era pessoa de bem e merecia respeito. Esse Lamartine tinha história. Era filho de Sinhana Ferreira, irmão do Nazaré, do João Ferreira, da Dolores, da Ana, do Pedro, do Antenor e da Vicência. Nazaré era ferreiro, no alto da serra. Pedro, o irmão mais velho, a quem tinham respeito. João e Antenor, os menos aquinhoados com a sorte. O primeiro adquiriu umas terrinhas, casou-se e deixou 2 filhos. O segundo, doente, teve morte súbita. A Vicência casou-se com José Carrijo, parente perto, e deixou 3 filhos. Um deles casou-se com Palmira, a menina do olhar sereno e rosto trigueiro, que brincava à sombra da frondosa gameleira e que teve participação efetiva na história de Amanhece, e que será ainda motivo da nossa atenção. Quando menino, Lamartine, então com 13 anos de idade, desentendeu-se com Pedro, seu irmão mais velho, e a quem devia respeito. Esperou pelo mesmo escondido debaixo do pé de jaracatiá que tinha fora do curral da casa, e quando Pedro, que retornava da lida de gado, baixou-se no lombo do seu cavalo para estramelar a porteira que se encontrava emperrada, recebeu na nuca uma saraivada de chumbo que o deixou meio aturdido, porém ativo para perceber que era o autor da façanha. Pulou do animal e correu atrás do agressor que, como a espingarda tinha apenas um cano de carregar pela boca, correu tentando recarregá-la até ser alcançado, levando então uma merecida surra de rabo de tatu. Gente má conhece desde pequeno. Parece até que uma era de família, e todos tinham a mesma tendência, só que alguns dos irmãos eram mais civilizados. Até a Vicência, quando tinha raiva, falava em beber o sangue do seu desafeto. Às vezes, ser valente tem suas vantagens. Nazaré, um certo dia, criou uma encrenca com Lamartine e jurou matá-lo. Como morava no alto da serra, ficava justamente um dos caminhos que dava acesso ao arraial. Assim, Lamartine, para ir até o comércio,
podia escolher entre um atalho que passava pelas propriedades da Maria Vieira ou passar pelo curral da fazenda do Nazaré, seu irmão, que o havia jurado de morte. Nazaré sabia disso e, para levar avante o seu juramento, pensou consigo mesmo: ele buscará o atalho para me evitar, e é ali que eu vou esperá-lo. Lamartine também pensou: vou passar no curral do Nazaré para provar que não tem medo dele. De fato, assim aconteceu, e sua coragem lhe poupou a vida, pois a raiva do Nazaré passou e prevaleceu a voz de sangue familiar. Esse Nazaré era de coração, ele era de um coração sem tamanho. Certo dia, apareceu em sua fazenda um baiano pedindo pousada, no que foi de pronto atendido. Porém, logo que anoiteceu, surgiram no seu encalço 3 pessoas mandadas para levá-lo de volta à fazenda onde trabalhava, porquanto havia fugindo, devendo ao seu patrão. Nazaré, como tinha bom coração, se propôs a pagar o débito em troca da paz do baiano, que prometeu pagá-lo em serviço. O baiano, entretanto, não era gente boa, e na madrugada do dia seguinte fugiu, levando consigo as cobertas que lhe foram dadas para se agasalhar naquela noite fria. Que infelicidade do baiano, pois despertou a ira de Nazaré, que foi em seu encalço, deixando seu corpo boiando nas águas do Ribeirão Mata-Boi. Nazaré tirou das mãos do primeiro patrão do baiano o encargo de tirar a vida desse, para assumi-lo gratuitamente. Esse mesmo Nazaré, era às vezes engraçado. Gostava de passar medo em quem tinha medo, quem temia a assombração. E o que fez a casa grande de sua fazenda tomar a fama de ser assombrada. Para tanto, levantava-se à noite, indo até o quarto do hóspede medroso e mexia na sua cama, fazendo-o gritar por ajuda. Saía então devagarinho, para voltar correndo no auxílio do apavorado hóspede, e se servia de farra no outro dia. Certo dia, entretanto, deslocou-se até Amanhece, a fim de buscar um arreio que havia colocado no celeiro para conserto. Ali, chegando, colocou o arreio na garupa de seu cavalo e, na certeza de uma boa prosa com os amigos, dirigiu-se à venda do João Roseno. Ali conversa vai, conversa vem, e a noite caiu, pegando Nazaré fora de casa. Mal percebeu a entrada da noite, montou seu cavalo e saiu em direção à sua fazenda. Passou pelo cemitério e entrou na estrada carreira e cheia de curva por causa das grandes árvores que existiam na beira do caminho. Era noite de lua clara. E o clima fazia com que as pessoas sonhassem acordadas. No trote do cavalo, Nazaré seguia fazendo planos para o futuro, se distanciando daquela realidade bucólica, esquecendo até do desconforto da montaria e do arreio que trazia na garupa. Lá pelas tantas, notou um vulto atrás de si, fazendo arrepiar os cabelos. Instintivamente, soltou um soco no vulto, acertando a mão no arreio e despertando, com o coração em sobressalto, de seus pensamentos que voavam soltos. Pensou consigo mesmo: não é bom passar medo nos outros, pois o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Tinha ele mulher e filhos, mas tinha também outros amores que lhe ajudavam a passar os dias. Muito sagaz, sabia como resolver as situações. Sua esposa tinha parentes residentes além de Araguari, bem distante da sua fazenda. Quando então a saudade de sua amada apertava, aconselhava a esposa e os filhos a passarem os dias com os primos, se oferecendo para mandar conduzi-los até o local e para buscá-los quando quisessem. Aceita a ideia, atrelavam-se os bois e instruía o carreiro para conduzi-los aos lugares que quisessem, mas na volta deveria trazer
a outra, para aquecer os seus dias na ausência da família. Assim, o mesmo carro que levava a esposa e os filhos servia para trazer na volta sua amada, tanto esperada. No prazo combinado, fazia a operação de volta. Pode crer, astúcia é astúcia. Como já sabem, Vicência casou-se com o seu primo, José Carrijo, num matrimônio combinado por seus pais, a revelia dos nubentes. Tinha um gênio completamente diferente. Vicência, de gênio forte, enquanto José, meio simplório, agia em alguns momentos como criança. Como não tinha disposição para enfrentar a vida, decidiu José fixar residência na terra dos pais. Para tanto, construiu uma cabana no pé da serra, onde instalou-se com Vicência, e onde criaram seus 3 filhos. No alto da serra, encontrava-se a casa dos pais. Era como um escudo às fraquezas frente ao gênio da consorte. As brigas naturais do casal acabavam sempre assim. Vicência verberava: "Você não me amole que eu te sento um tição de fogo na boca." José, de longe, respondia: "Senta, senta, que agora mesmo eu vou subir a serra e conto a minha mãe." Também, no alto da serra, estava a casa grande dos pais de Vicência, Joaquim Carrijo e Genoveva Ferreira. Carrijo, da mesma família do genro. Era ele seu sobrinho. Ferreira, que deu o nome à prole deixada por Joaquim e Genoveva. Só esse fato dá para avaliar quantos Carrijos eram pacatos e quanto os Ferreiras tinham um gênio forte. Joaquim gostava de uma pinga de alambique, daquelas que sabiam fazer naquela época. Gostava também dos seus netos, muitos. 2 deles com seu nome, Joaquim Alves Rezende, filho de José, e Vicência, que mais tarde tornou-se conhecido como Joaquinzinho Carrijo por causa do avô, e Joaquim Militão, filho de sua irmã Maria Carrijo e João Olegário. Esses netos viviam mais com os avós do que mesmo com os pais. Na casa grande, nos fins de tarde, Joaquim Carrijo, com a cara cheia de pinga, passava a mão no chicote e colocava os netos para caçar os grilos que cricrilavam nos seus ouvidos. Era só barulho, pois jamais encostou as mãos nos filhos, muito menos nos netos que adorava. O atraso dos fazendeiros era reinante e faziam a cultura de subsistência. Joaquim Carrijo não fugia à regra. Como variedade alimentar, usava sempre mamão, bem que se podia plantar outras variedades, principalmente hortigrangeiras, pois terra fértil não faltava e o clima propiciava o plantio. Mas não, a paradeza, para não dizer a preguiça, falava mais alto. Nas refeições, obrigava os netos a encher o prato de mamão cozido. Os quais já não aguentavam nem mesmo ouvir falar em tal mistura. Mas o que fazer se não podiam contrariar os avós? A solução foi encontrada por um dos netos, o mais esperto, sem dúvida. Na sala de entrada da casa havia um buraco no assoalho, e sobre esse buraco havia uma grande mesa que a cobria. Combinaram então de sentar-se embaixo da mesa com um prato de comida, e ali, às escondidas dos avós, jogava a mistura inconveniente debaixo do assoalho. José Carrijo plantava umas rocinhas, mas, não fosse a Vicência, sua mulher, deixava-as morrer no mato. Estimulado ao trabalho, amolava a enxada na pedra de amolar, presente em todas as residências, uma vez que não eram conhecidas as famosas limas KF, criadas para amolar ferramentas, e, colocando a enxada debaixo da cama, dormia o resto do dia. Vicência, mulher de fibra, segurava as pontas no tear. Panos por ela tecidos ainda são relíquias, conservadas pelos filhos e netos.
José Carrijo tinha uma virtude: conhecia o ofício de carapina e o de fazer cordas de crina de animais. Os conhecidos sedentos ou sedém, porém, não lhe rendia nada para a sustentação da família, porquanto essa altura era dominada por todos. Foi nessa vida que cresceram seus filhos. Entre eles, como é sabido, aquele que casou com Palmeira, a menina de olhar sereno e rosto trigueiro, que brincava à sombra da frondosa gameleira na parte baixa do amanhece. Certo dia chuvoso, após uma estiada momentânea, os netos de Joaquim Carrijo saíram para colher gravetos para acender o fogo na manhã seguinte. Tinha a dona Genoveva, esposa de Joaquim, o costume de encher o rabo do fogão de lenha ou graveto para secar a umidade da chuva, visando facilitar seu trabalho todas as manhãs. Os dois Joaquins saíram para a orla do morro e, parando para fazer xixi, notaram que, no meio da serra, onde estava sentado o ranchinho do Joaquim Fonseca e da dona Chica, já não estava sobre aquele local. Aflitos, correram a avisar os avós, que previram o desastre. E naquele dia havia chovido tanto que mais parecia um dilúvio do que uma chuva qualquer. Eram 5 horas da tarde e a noite chegaria logo. Precisavam agir com rapidez para evitar a surpresa da noite. Reuniram os peões e desceram até o local. No caminho, notaram o estrago produzido pela enxurrada. Na primeira nascente d'água, o chão havia se desprendido da laje de pedra que caracteriza o lugar, levando de embrulho terra, pedras e árvores. No local onde existia o rancho citado estavam apenas as marcas dos frágeis esteios, sem nenhum dos utensílios usados pelos infelizes moradores. Na queda seguinte da água, em forma de Itaimbé, no fundo do salto, encontrava-se o batume formado pelas matérias deslocadas da nascente acima. E ali, naquele batume, estavam, ou deveria estar, os corpos de Joaquim Fonseca e da dona Chica. Os corpos sim, porque ao contrário seria um milagre. E milagre não acontecia sempre. Muniram-se de machado, enxadão, pás e outros instrumentos necessários, como candeia e lampião para iluminar na noite que começava a cair, e puseram-se em serviço. Logo que começaram a empreitada, perceberam que o milagre havia acontecido. No primeiro estalo do machado, ouviram como se fosse ao longe a voz de Joaquim Fonseca, vindo de baixo do batume, e aceleraram o ritmo. Joaquim dizia: "Estou segurando o pé da Chica, e pelo jeito que está frio, deve estar morta." 3 horas da manhã seguinte, conseguiram resgatar com vida o felizardo Joaquim e da pobre Chica, o seu corpo sem vida e massacrado pelo volume das pedras e terras que rolaram com força da chuva. Foram as árvores que salvaram Joaquim, pois evitaram que fosse atingido da forma que aconteceu com a Chica. Depois de alguns dias, refeito do susto e contente com o milagre, Joaquim contou como aconteceu. Enquanto chovia, notei que a enxurrada começava a entrar dentro do rancho e passei a mão na enxada para tentar desviá-la, cavando um rego em torno da parede de pau a pique. Chica, sentada na cama, se maldizia da chuva e reclamava da vida que levava. Quando percebi, vi apenas a cama girando e com ela arrastando a pobre Chica. Suas pernas para o ar foi a última imagem que tive da mesma antes do fato. Coitada, era resmungona, mas uma grande mulher. Gostava muito dela e sinto muito a sua falta. Que Deus a tenha um bom lugar. O lugar então foi batizado com o nome de Itaimbé da Chiquinha, em homenagem à infeliz vítima do acaso. Aqui a gente termina mais um capítulo de Amanhece. Se você gostou,
deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa playlist, o vídeo com algum amigo seu que, como diz o Dr. Sebastião, tem a ver, viveu ou passou ali pelo distrito de Amanhece, ok? Então aguardo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até logo!